Ouça uma palavra amiga. Ouça a palavra de Deus para você. Então vamos lá para a palavra de Deus, a parte mais importante talvez deste programa. A palavra de hoje está em Mateus 18, só um minuto. Mateus 18, 20. Opa, deu a Bíblia aqui, o vento mexeu nela. Só um minutinho. Só um minuto, irmão. Glória a Deus, aleluia. Nosso irmão Bruno está ali procurando a palavra. Neste momento eu quero que você também, se você puder, pegar sua Bíblia, para estar perto com ela aí, para estar acompanhando da palavra. Venha e pegue a sua Bíblia e venha mergulhar nessa palavra do Senhor. Mateus 18, 21. O título é O Empregado Mau. Fala sobre o perdão. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram-lhe um que devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fosse vendido como os escravos do empregado, a esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, eu acho que já foi respondida a minha pergunta. Então, como resposta da tua pergunta naquela hora, Jesus diz, nesse versículo, os discípulos estão discutindo, Pedro, eu não lembro se é Tiago, não lembro exatamente quem que é, está discutindo sobre quantas vezes deve se perdoar o irmão e tal, e daí Pedro indaga Jesus Cristo perguntando se é 7 vezes que você deve perdoar o seu irmão, e Jesus responde a ele que não, que você deve perdoar 70 vezes 7. Vamos fazer uma conta aqui, quantas daria 70 vezes 7? 490. 400, imagine, isso por dia, né? Não, peraí. Não, é por pessoa. Na verdade, eu acho que é por dia. É por dia. Eu acho que é por dia a pessoa. Isso. Não. Isso é. Deveria perdoar ela 70 vezes 7. Isso é muito mais que isso. 70 vezes 7 todo dia, cada pessoa. Na verdade, não, isso, e olha aqui, ó. Na verdade, e se ela errar mais? E se ela posso falar? Calma. Então, isso que eu ia falar agora. Você tem que perdoar infinitamente. Isso. Porque sem perdão, não entra no reino de Deus. Então você é praticamente obrigado a perdoar uma pessoa se ela fizer mal. Não, mas se você fizer por obrigação, então não é perdão. É perdão. Não. Obrigação não é perdão. Não peraí. Perdão não é perdoar apenas da boca para fora. Não adianta nada você dizer que perdoa o seu irmão. Isso aí. E cada vez que você for discutir, você querer puxar do passado tudo que ele fez de errado. Cada vez que ele errar com você, você querer puxar tudo do passado e mostrar de novo. Aí você não perdoou ele. Você apenas disse que perdoou, mas você o fez prisioneiro de você mesmo. Você quer que ele fique prisioneiro do que ele fez a você no passado. E perdoar não é isso. Perdoar é esquecer as mágoas, esquecer tudo que já passou e viver uma vida nova. Por isso que Deus nos perdoa, porque quando o inimigo vem tentar chegar e falar assim, você fez isso no passado, tentar jogar diante de Deus, ele perdoa nós. Ele esqueceu, né? Ele é verdade, já passou. Na verdade, às vezes a gente esquece, né, falando sobre isso, às vezes a gente esquece que quando Jesus foi crucificado naquela cruz e teve o seu sangue derramado, foi para perdoar os nossos pecados. Quando a gente se prostra diante dele, pedindo e clamando verdadeiramente de coração o perdão dele, a gente já é perdoado, porque aquele sofrimento, ele já sabia
do que a gente faria hoje. Por isso ele sofreu lá. Ele sofreu por mim, por você. Então às vezes o inimigo tenta enganar a gente, dizer que a gente está errado e que Deus não vai perdoar a gente e que Deus não está ouvindo as nossas orações. Mas se você realmente se arrepender de todo o seu coração, Deus vai te perdoar. E o perdão, Deus já te perdoou. o perdão foi tanto o perdão que hoje somos aceitos como filhos de Deus. E a gente não é digno, né? A gente não é digno nem de ser chamado servo dele. Porque nós somos seres que erram todo dia. E Toda hora, Ele conhece nossas fraquezas, ele conhece nossos corações. E ele sabe que nós não somos perfeitos. E ele vai perdoar. Se nós tivermos um aquebrantamento verdadeiro e se colocarmos aos pés da cruz e pedir o perdão dele, pedir para que ele nos ajude a melhorar, ele vai nos perdoar. Mas não adianta também nós pedirmos perdão de Deus e continuar no pecado. Como é que fala? Iniquidade, não é? Isso. Iniquidade. Na verdade, assim, quanto ao perdão de Deus, a gente tem que... Deus diz que a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende e deixa de praticar o pecado alcança a misericórdia de Deus, alcança o perdão de Deus. Mas não adianta nada você ser perdoado. Não, na verdade, não adianta nada você querer pedir perdão para Deus sem antes estar de acordo com o teu irmão. A palavra diz que não adianta nada. Se você chegar para oferecer uma oferta a Deus, para fazer um sacrifício a Deus, e tiver brigado com seu irmão, diz para você largar ali a tua oferta, voltar e se reconciliar com seu irmão, para depois poder oferecer a tua oferta a Deus. Então, primeiro, não adianta você querer ter uma vida espiritual correta, querer ter uma vida espiritual indo de vento em polpa, de oração, de jejum, ter uma vida extremamente consagrada, se você não leva uma vida com teu irmão, aquele teu vizinho, talvez, teu cunhado, sei lá o que, às vezes está do teu lado, você... Cara, às vezes a gente não perdoa coisas tão pequenas, tipo o cara que escuta som alto do lado da sua casa. Você fica bravo com aquilo e toma como se aquilo fosse como se o cara estivesse se xingando, assim, sabe? E você pede às vezes pra ele parar, o cara não para, daí você toma aquilo pra você e não perdoa a pessoa, daí você não consegue nem olhar pra cara da pessoa. Às vezes coisas pequenas, quantas pequena. vezes a gente já viu, a pessoa, por causa que você não dá oi, às vezes você passa sem nem ver a pessoa e não dá oi pra pessoa. Muito crente assim, né? Infelizmente tem muito crente assim, né? Eu conheço muitos amigos meus que, se eu não passar e der oi pra eles, meu Deus do céu, eles têm um parto. Não, tá bom, mais uma pergunta. Se você não perdoar seu irmão, Deus te perdoa? Não. Por que não? Em Marcos diz que se você não perdoa, aquele que não perdoa não será perdoado por Deus. Do jeito que você julga, você será julgado também. Isso. Como você espera que Deus te perdoe com tantos pecados, tantos erros, como você quer que Deus te perdoe por tudo aquilo? Se teu irmão fez alguma coisinha boba e você não perdoa, como você espera? Tem uma história, eu acho que é na Bíblia, a história que o homem tava devendo muito dinheiro pro rei. O homem tava devendo dinheiro demais pro rei, ele não tinha como pagar. E o rei perdoou ele aí, aquilo era pra ele ter ido pra cadeia, e ele perdoou. É essa palavra aqui que lê, que Jesus manda depois. E ele perdoou. E depois o cara que foi perdoado saiu pra fora e a pessoa que tava devendo muito, muito pouco pra ele. Digamos que ele tava devendo pro rei R$1.000. O cara que tava devendo pra ele devia 10. Ele não perdoou o cara, bateu no cara, queria prender o cara. O que é isso? O rei não perdoou ele daí. Por quê? Porque você não tá perdoando. É a mesma coisa com Deus. Às vezes Deus te perdoa, mas você não perdoa a pessoa que faz uma coisa boba pra você. E às vezes você perde a salvação, perde a razão por causa disso. Eu te digo mais, mesmo que não seja uma coisa tão boba. Às vezes seja uma coisa grande, né? Se eu não me engano, eu não lembro quem comentou comigo, talvez o Marquinhos saiba disso, porque se eu não me engano foi o meu pai que chegou quinta-feira, depois da teologia, falando disso pra mim, que se alguém cometeu alguma coisa contra você e essa pessoa chegar na tua casa, segundo a Bíblia, você deve tratá-la bem, muito bem. Enquanto ela estiver debaixo da sua casa, ela não pode ser tocada, mesmo que ela tenha, matado seu filho. Você deve tratá-la como se fosse um rei dentro da sua casa. Já tô tratando já tá tratada como um rei. Colocar chumbinho na comida dela. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos a diferença. Pros do mundo, como Jesus apanhou e deu a outra face para continuar apanhando, nós
quando nós somos colocados em coisas tipo zombarias, as pessoas escarnecendo na nossa frente, assim, Uma coisa que eu tenho raiva Nós é fi- isso, cara. nós ficamos quietos, nós perdoamos o que eles fazem, por muitas vezes não perdoa o que nós fazemos, É, mas nós como cristãos, o nosso dever de perdoar é mostrar que nós somos a diferença nesse mundo, e através deles vendo que nós não ligamos e nós perdoamos, eles vão querer descobrir o que é isso também. E vão querer saber. E quando eles for querer saber disso, Deus pega eles e pronto. Às vezes, por causa do perdão, porque você perdoa as pessoas, às vezes a pessoa chegou a ficar triste porque pelo aquilo que ela fez, né, ela se arrependeu e você não perdoa ela. Às vezes ela fica triste com aquilo, você, além de se prender naquilo, além de você ficar magoado com aquilo e tá sofrendo, a pessoa também sofre. Você acaba Às vezes- magoando o seu Isso irmão. mesmo, acaba magoando o seu irmão. Aquela pessoa, Por não perdoar. a pessoa que antes você E era às vezes ela vítima, poderia ela ter acaba vindo sendo a vítima. E às vezes ela até poderia vir pra igreja por causa disso. "Ah, ele me perdoou. Por que ele fez isso? Por quê? Por causa do amor de Deus que tem na sua vida. Se você perdoar, às vezes pelo o simples fato de você perdoar a pessoa pode trazer ela pra vir pra igreja. É o teu simples fato. testemunho, né? É o teu testemunho de É. cristão, né? Aí você mostra que você é diferenciado, que quando Deus tocou o teu coração, quando Deus te chamou para pregar o evangelho, ele mudou o seu coração, você é outra E aí que pessoa. você mostra. Isso aí é Você nessas mostra- pequenas coisas que você mostra que você é crente e Você cristão de mostra verdade. quem é realmente um crente. E às vezes você fala assim, que nem no caso você estava falando sobre Jesus de outra parte. Fala, mas ele era Jesus Cristo, Filho de Deus e tudo mais. Então pega como Estevão, que era um apóstolo, um dos 12 apóstolos. O cara foi apedrejado e quando estava sendo apedrejado, ele orou para Deus que Deus perdoasse aqueles caras que estavam apedrejando ele. Você pensa você levar pedrada, cara, e você ainda tem paciência de olhar pro cara e falar bem assim, não, Deus perdoa ele porque ele não sabe o que ele está fazendo, perdoa ele, Pai, alcança, ele tem misericórdia dele. É um peso muito grande, né? Muitas vezes já aconteceu de eu passar por pessoas, igual você falou, e eu não acaba não cumprimentando, porque geralmente eu passo muito rápido e não cumprimento as pessoas. Depois eu vejo que a pessoa acabou não conversando mais comigo e tal, aí eu vou conversar com a pessoa, ver o que aconteceu, e a pessoa ela fala, não, você passou por mim aquele dia, nem me cumprimentou, eu tava querendo conversar com você e tal. Não, mas me desculpa, me perdoa. Ah, não, agora você me pediu desculpa, como é que é isso? Eu não sei. Eu falo, não. Eu sei, muitas vezes eu passei por você e acabou não cumprimentando, mas quero pedir desculpa e tal, e a gente entra naquele acordo. Muitas vezes a gente tem que chegar também e... Com certeza. E no meu ver, não adianta. Às vezes a gente acha que só quando eu tô errado eu tenho que pedir desculpa. Não é assim. Nunca foi, nunca vai ser assim. Estando errado ou estando certo, você. Essa parte da Bíblia que a gente estava falando ali sobre a oferta, não diz assim, se você estiver errado, vai. Se alguém tiver algo contra você, se alguém está magoado com você, se alguém está. Sei lá, alguém se ofendeu por algo que você fez, você deve ir atrás e se você souber, você deve pedir perdão. essa pessoa deve ir de encontro com ela e pedir perdão. E No meu ver, eu acho que o papel de nós como cristão deve ser, tipo, imediatamente, nem chegar a brigar. Às vezes, a gente, há algum tempo atrás, a gente tinha um grupo ali de todos os jovens aqui da igreja e dava muita briga, muita briga. Irmão, você não tem ideia de quanta briga que dava naquele grupo. Pois é, Era uma briga a cada 5 minutos. mais ou menos assim. E só que uma coisa eu digo pra você, se todos tivessem maturidade, sabedoria de pedir perdão, soubesse o poder que a palavra perdão tem, que a hora que começasse a briga alguém falasse assim, não, perdão, mesmo que estivesse correto, alguém tivesse sabedoria de falar isso, aquelas brigas teriam cessado e talvez aquele grupo tivesse até hoje. É verdade, a gente teve que tirar o grupo, infelizmente, por causa da Muitas imaturidade vezes de alguma pessoa. Irmão, você acaba vencendo também no silêncio. Com certeza. No silêncio. Às vezes é melhor você se afastar e ficar quieto. Irmão, o que o Bruno falou lá, que nem sempre é quando nós está errado. Essa semana, a minha semana foi... Desculpa, minha semana está sendo muito turbulenta. É um ataque do inimigo toda hora na escola. Ataque mesmo. E aí eu estava lá, aí aconteceu os negócios. Eu cheguei assim, e daí um professor meu, ele estava falando comigo numa boa. E quando eu estava com a cabeça muito quente, eu comecei a, sem querer, respondê-lo. Comecei a falar, ele falou assim, apaga isso. Eu falei, não. Eu comecei a responder. Aí
logo a hora que eu fiz isso já veio na minha cabeça já. Falei, por que eu estou fazendo isso? Daí eu fui lá, pedi desculpa pra ele, pedi perdão. Logo após, cheguei em casa, tudo bem, cabeça quente. Aí a pessoa que me fez ficar com raiva, com tudo aquilo, veio e começou a... Ela falou, me perdoa. Daí eu falei, como meu dever cristão eu perdoo. Mas eu perdoei de coração. Não é por ser dever, cara. É por... Mas eu perdoei de coração porque eu sei que a pessoa ali na hora, a pessoa não quer. Mas a pessoa acaba fazendo. E muitas vezes se nós não liberar o perdão, nós acaba machucando a pessoa. Porque às vezes a pessoa não teve a intenção. Muitas das vezes quando nós vamos perdoar é muito difícil para perdoar. Ah, eu vou perdoar porque ele fez isso. Ah, eu vou perdoar porque ele fez aquilo. Nós devemos perdoar porque nós não sabemos o que se passa com outra pessoa. É muito fácil nós falar que perdoei e continuar com a mágoa aqui no coração. Ah, eu perdoei ele, mas eu ainda estou com um pouquinho de receio. Não, você se perdoar é você se entregar ao perdão, entregar o perdão a outra pessoa. Você entregar totalmente e sem guardar mágoa nenhuma. É você olhar para a cara da pessoa e você falar, eu te amo, irmão, eu te amo, irmã. É isso. É verdade. Eu lembro que o Bruno falou ali sobre o grupo. Muitas vezes a gente pode ser o intermediário ali, muitas vezes a pessoa, os dois estão ali meio que um bravo com o outro e não estão querendo liberar o perdão, a gente pode ajudar eles a liberar o perdão. Eu lembro Mas é casos e casos, Marquinhos, Sim, porque às vezes a gente tava brigando e às vezes o Bruno muitas das vezes tentava separar a briga, até ele tava, colocavam ele na briga por causa dos erros da gente. De 400 e poucas brigas eu participei de uma. Sim, eu me arrependo da que eu participei. Mas sim, o Bruno foi o intermediário. Participei de uma também. Mas o Bruno foi o intermediário. Ele excluiu o grupo. Então ele foi o que acabou com a briga, o né? grupo. Legal. Eu lembro de uma reflexão que fala sobre a ponte. A ponte, mais ou menos a ponte sólida, como que eles falavam. Havia dois irmãos que eles tinham a terra grande e eles acabaram na separação dessa terra e eles acabaram brigando e havendo a confusão e um dos irmãos falou, olha, eu quero que você constrói um muro lá para mim, um muro bem grande lá, separando a terra do meu irmão e a minha, eu não quero mais conversar com ele e tal, e era na beira de um rio. E ele queria que construísse aquela ponte para ele acabar não conversando mais com o seu irmão. E veio o pedreiro e tal, ele empreitou a obra e foi construir o muro. Só que quando o dono da obra chegou lá para ver o muro, não tinha um muro, mas sim uma ponte. E logo que ele chegou, ele viu o irmão dele vindo de encontro, e o irmão dele veio e abraçou ele e falou assim, olha, meu irmão, eu fiz um monte de coisa para você e você veio e construiu uma ponte pra gente conversar. E então o pedreiro, ele foi o intermediário, ele chegou e ajudou os dois. Muito bom, gostei a se unir. dessa. Só dando um exemplo sobre o perdão. Às vezes você não perdoa e guarda mágoa de tal ponto que você pensa em se vingar só da pessoa. Você Verdade. só pensa em vingança. E cara, vingança é uma coisa tão... É uma coisa que não vai atacar tanto a outra pessoa, não vai ferir praticamente nada a outra pessoa, que vai destruir você por dentro. Falando em parábolas e tal, tem uma que diz que tipo, um menino chegou da escola brabo com outro amigo dele, dizia que ia se vingar e tudo mais, ia se vingar porque o menino tinha feito não sei o que pra ele e tal, e chegou o pai dele e falou, pai, eu não aguento mais, eu vou me vingar. O pai dele falou, bom, você vai se vingar, então tá bom. Pegou, levou o menino até o quintal e tinha uma camisa branca no quintal. Ele pegou um saco de carvão, fez uma risca no chão e falou bem assim pro menino, falou, fica daqui jogando carvão lá. A hora que terminar de você jogar o saco, você me avisa e a gente conversa. E o PA pegava aquelas pedras de carvão e jogava, e catava pedras de carvão e jogava. E ficou ali uma meia hora até que terminou as coisas de carvão. E daí ele voltou pro pai e falou bem assim, pai, terminei. Ele deve ter acertado umas 2 ou 3 pedras lá na roupa, que era um negócio longe. E daí a roupa tinha alguns pingos de mancha preta, assim, a roupa branca do carvão. E daí o pai pegou o menino e levou até a frente de um espelho e mostrou que enquanto mais ele tentava ferir a outra pessoa com a vingança, no caso, mais sujo ele ficava, porque ele ficou totalmente preto de carvão, tudo sujo, para deixar algumas manchas somente naquela camisa. Então, a vingança não vai trazer benefício nenhum, pelo contrário, só vai te prejudicar cada vez mais.
não vai atingir a pessoa que você está querendo se vingar, vai acabar machucando você mesmo. Você, tem um pregador, eu não lembro o nome dele, que eu estava assistindo hoje, falando que que o perdão é o alimento do Espírito Santo que habita em nós. E a mágoa, o rancor é o alimento dos espíritos demoníacos. Então, tipo assim, se você tá aí, guarda rancor de alguém, guarda alguma mágoa de alguém, você não está fazendo nada que seja bom, agradável a Deus e nem ao Espírito Santo. Pelo contrário, você só está abrindo portas para que Satanás entre mais na sua vida. Tem uma frase bem... sofrendo um pouquinho Tem uma mais, né? frase bem conhecida, que é de um seriado de televisão, que diz que a vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Do Chaves. Do Chaves. Então, aí é verdadeira. Porque quanto mais você quer se vingar, mais você vai ficar se sujando. Eu vou fazer isso, eu quero me vingar porque eu quero fazer isso com ele, eu vou fazer isso com ela, eu vou me vingar. Às vezes a pessoa já nem sabe mais o que ela fez, ela já te perdoou e você ainda tá batendo na mesma tecla. E pegando o gancho que vocês estão falando, hoje segundo a medicina, o câncer é desenvolvido por causa das mágoas e dos ressentimentos que a gente tem. Eu vi isso, né? Úlcera, tem algumas doenças que é só pela mágoa, né? Essas doenças do espírito que eles dizem, que é doenças sobre coisas que você, tipo, por não perdoar alguém, por aquele ódio, aquela raiva que você guarda em você, aquela coisa reprimida, e acaba gerando essas coisas em você. Então, ira. Não vale a pena você ficar guardando com você esse tipo de coisa. Além de você, tipo assim, é como se você fosse pescar e ao invés de você pegar, tipo, tá lá com a tua varinha, você levou uma única varinha. E você jogou aquela varinha, e de vez de você pegar um peixe de primeira, às vezes, sei lá, você pega algum entulho, alguma coisa, algum lixo. E ao invés de você largar aquilo e tentar seguir em frente, tentar voltar à pescaria normal, você fica perdendo tempo com aquilo. E é isso que a vingança faz. Isso, é isso que a mágoa faz. Você fica perdendo tempo com aquele lixo. Em vez de você liberar e você seguir a tua vida em diante, você fica se prendendo. Às vezes a pessoa já te perdoou, às vezes a pessoa não lembra mais daquilo, né? Mas você guarda aquela mágoa e você não vive por causa daquilo. Você deixa de viver, deixa de alcançar as coisas que Deus tem pra tua vida por causa que você fica vivendo uma vida de mágoas, uma vida de frustrações por coisas que você deveria ter liberado do teu perdão. Você já se perguntou algumas vezes que você vai perdoar, ou qualquer coisa que você vai fazer, você vai perguntar: Jesus faria isso? Como cristão, nós não temos que seguir os passos de Jesus? Ele perdoaria essa pessoa? A pessoa te dá um tapa, bateu no seu rosto, o que você faria? Eu daria outro. Eu vou falar a verdade. Como humano, nós daria outro, mas a intimidade com Deus nos faz querer, quando nós estamos bem na graça de Deus, nós temos que pensar: Jesus faria o que nesse momento? O que ele faria? Olha, ele não só levou tapas, como também levou pedradas e morreu na cruz por nós. E assim, mesmo assim, ele perdoou. E perdoou tudo isso. E outra, Deus, você sempre pensar: Deus, se fosse eu, a outra pessoa ia me perdoar? Se a outra pessoa mostra o caráter que ela perdoou, já esqueceu tudo aquilo, por que nós vamos querer ficar batendo na mesma tecla? Eu vou me vingar, vou me vingar. Não traz benefício nenhum. Você só vai reacender uma coisa que talvez para outra pessoa já foi esquecida. A outra pessoa já superou. A outra pessoa já passou por cima disso. E você vai lá: eu quero me vingar, eu quero me vingar. E a outra pessoa volta a se lembrar. Além disso, você também tem que tomar cuidado para não fazer coisa errada para as outras pessoas não te perdoarem. Que às vezes você faz coisa errada e você deixa essa mágoa que você sofre, às vezes outra pessoa também está sofrendo por uma culpa que você fez. Uma coisa que você fez. Você foi lá, você fez aquilo, você errou e não pede perdão. Às vezes você, às vezes para a pessoa ficar maquinando aquilo que você fez, se você pedir perdão, ela vai parar com aquilo. Se você tivesse bravo com uma pessoa, nervoso com ela, e ao invés de pedir perdão, não seria melhor? Então, se você fez alguma coisa para alguma pessoa, às vezes você, sei lá, alguma coisa você fez, xingou a pessoa ficou brava com você, ficou magoada, vai lá pedir perdão, não vai matar ninguém. Às vezes, além de ajudar, né? Às vezes você ganha até a amizade da pessoa por causa disso. E é muito fácil. Isso é humilde, né? É só você fazer uma oração antes que você consegue chegar lá. Nós temos que tomar cuidado com nossas atitudes, as nossas falas,
o jeito que nós falamos com as pessoas, o jeito que nós tratamos as pessoas. Pequenos detalhes. Pequenos leva uma detalhes, pe- que leva sempre uma tomar pessoa- cuidado. Somos um leva espelho, somos uma cristãos. pequena manchinha no coração da pessoa ali, de uma atitude sua, ela vai ficar olhando, você vai pensar, não, eu admirava a pessoa, mas ela fez isso comigo. Isso aí, e às vezes você é cristão, você fez a coisa errada, daí a pessoa vai pensar, que tipo de cristão é esse que faz essas Qual coisas? que é o testemunho dele ou Isso. dela? Fala aí, Bruno. Você estava falando sobre o negócio de, vai lá e fale e tal. Eu tava pesquisando e tal, e há uns 5, 6 anos atrás, aconteceu uma coisa misteriosa. Um cara tava pregando exatamente mais ou menos sobre isso, sobre perdão e tudo mais. E daí, num determinado momento da pregação, ele pegou e falou, se você tem algo contra alguém, peça perdão, vai e peça perdão. De repente, mais de, 80% do pessoal que tava na plateia desapareceu. Ele só viu gente saindo, ele ficou pensando assim, será que eu tô pregando tão mal assim, eu falando tanta besteira? E daí a hora que foram entrar no hall, assim, de entrada, lá nos Estados Unidos, na frente da igreja, assim, tava todo mundo no celular pedindo perdão, ligando pra mãe, pai, sei lá quem, pedindo perdão. Então assim, pega o celular aí agora, manda uma mensagem. Às vezes O meu acabou a bateria, eu não preciso perdoar o ninguém meu já. liga, manda uma mensagem. Entra no teu WhatsApp agora, você não gasta nada, vai lá e manda uma mensagem pra pessoa. Meu está em casa. Pede perdão. Às vezes você não tá errado, às vezes você tava certo, às vezes a pessoa cometeu algum erro. Mas o que custa pedir perdão e ter aquela pessoa de volta do teu lado? E pra Porque você? geralmente as pessoas com quem a gente briga, que a gente guarda mais mágoa, são pessoas que estão perto de nós. Próximas. Por isso que as Pais, mães. Que nem eu por isso que essas briguei, mágoas ficam. ó, essa semana eu tava na sala de aula, a gente tava acontecendo uma brincadeira na sala de aula, a menina ela veio e me arranhou, né? Eu falei, você vai pagar por isso, né? Daí tem uma brincadeira, você finge assim que você dá um gosto, você solta o ar, sabe? E eu fiz aquilo nela e brincando, tal, todo mundo brincando, ela não sei o que deu, baixou um pai de santo, encheu caveira na mulher, na menina. Ela levantou, jogou a mesa pra tudo quanto é lado, jogou uma penal em mim, nossa, virou um demônio. Daí a gente foi pra sala do diretor, daí chegamos lá e quem tava errado, ninguém tava errado, a gente tava brincando, né? Às vezes por causa de brincadeira, a gente tem que tomar cuidado com as nossas brincadeiras. E agora, que nem o Bruno falou, eu não fiz coisa errada, mas ela tá magoada comigo. Então agora eu vou Isso chegar eu em ia casa, eu vou ligar pra o ela, Bruno vou pedir falou, perdão. o Bruno falou Olha pra aí, mim ó, bem siga o assim. exemplo. O Bruno falou ali que as pessoas estavam mais perto de nós. Esse tempo atrás, voltando ao grupo do WhatsApp, bendito grupo do WhatsApp. Aí- Bendito! aí- Ô irmão, o que você acha de fazer um grupo hoje, não? Aí pegamos e eu estava com a cabeça quente naquele dia. E chegamos e, sei lá, aí briguei com todo mundo. Eu cheguei pra irmã Mariana, cheguei te bloquear. eu briguei com o Matheus, com a irmã Mariana, com o Gabriel, todo mundo. Cheguei, aí veio uma mensagem de uma outra irmã que estava no grupo, a Tati. Ela falou, explicou, tudo mais. Através de uma mensagem, eu cheguei na EBD no domingo. E foi uma das melhores sensações que eu tive. Eu cheguei, eu pude olhar para todos, né? pra todos que eu olhei, que nós brigamos, eu pedi perdão. Eu pedi perdão para as pessoas que estão em casa, para só achar, mas eles estão pregando uma coisa que eles não vivem. Gente, o perdão, você tem que sempre estar perdoando. E quando eu pedi perdão, eu nem sei se eu ouvi um pedido de perdão. Eu nem vi se eu ouvi um pedido de perdão, porque eu não lembro, porque eu estava mais concentrado em pedir o perdão. E perdoa. Foi uma coisa tão boa, aquela paz que vai dentro de você, e você se sente tão livre. Você não é mais escravo daquela amargura, daquele ódio ou ira que está no seu coração. Você já se sente tão livre com o perdão. Então, Aí é ótimo. aproveitando o gancho, eu venho pedir perdão para todo mundo que tá ouvindo, se eu falei alguma coisa que desagradou alguém, se eu falei alguma coisa para vocês Te que estão perdoo. aqui. Você tá perdoado, quer um abraço? Porque você falou do meu Quero um abraço. cabelo. Depois eu quero um abraço. Você falou do meu Depois a cabelo. gente vai dar um abraço Você coletivo. falou do meu Cara, cabelo, cara. eu te acabei de perdoo. falar com você no WhatsApp, mano. Olha, Bruno, Falando agora de eu quero pedir perdão. desculpa aí por ter falado de você da foto lá. Desculpa, Lucas, me perdão. perdoa por ter Perdão. feito Bruno, alguma eu te coisa. perdoo por ter confundido com o dá Natal. abraço. Abraço. Que isso, irmão? Agora você que pediu perdão pro Gabriel. Eu tô confundiu o esperando, Bruno. eu tô esperando o perdão da irmã Rai pra ela ter falado do meu cabelo. Eu não gostei.